Olá, boa tarde, alunos do terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Bom, espero que vocês tenham tido um excelente final de semana. Hoje nós já estamos, Já é terça-feira. Bom, então vamos pegar aí o livro de ciências para a gente conferir a atividade passada, que eu deixei lá na página 43. Na aula passada, nós falamos sobre a importância do solo. Estão lembrados? Né? O quanto o solo é importante, principalmente para construir as nossas moradias. É dele que nós construímos, é da natureza que nós retiramos, o material necessário para produzirmos as nossas moradias, como madeira, né? Como as paredes, né? Que nós usamos o quê? O barro, o tijolo, que também é feito de barro. Então, tudo vem da onde? Vem da terra, não é isso? Do nosso solo. Então, é importante vocês saberem lembrar disso. O quanto nós temos que cuidar do nosso solo. Bom, então na página 43 eu deixei uma questão para que vocês pudessem responder. Tem assim: que outro benefício para a plantação é possível conseguir com a aração da terra? A gente tem aí duas imagens ainda, né, logo acima, que mostra o trator de hoje em dia, né, como é que ara, e o de antigamente. Então, a resposta é o quê? Diz que a aração também facilita a penetração das raízes das plantas. Então, quando ela está, cortando a terra, revirando a terra, está deixando a terra mais fofa, mais mole, né? Para que penetre tanto a água quanto as raízes. Vamos mudar de página lá para a página 44. Bom, então continuando aí falando sobre os cuidados, nós temos aí, depois de colocar as sementes no solo, não podem faltar água. Caso não chova o suficiente, é necessário fazer a irrigação. É necessário, como já falamos, a irrigação para que molhe, as plantinhas elas não conseguem germinar se não forem molhadas. Nesse processo, geralmente a água é trazida por bombas até as áreas cultivadas. É o que a gente faz. Em casa a gente planta, mas a gente não tem uma bomba, mas a gente vai lá com a mangueirinha ou com um balde, e molha as plantas, porque elas não vivem sem água, precisam da água. Há casos em que o solo não tem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas. Nesses casos, é necessário fazer adubação. Bom, então, assim como nós precisamos nos alimentar, com vários tipos de alimentos para que a gente possa adquirir algumas vitaminas. A mesma coisa é o solo. O solo, quando ele não tem muitas vitaminas, vitamina necessária para aquele tipo de planta, a planta começa a ficar feia, a não se desenvolver como deveria. Então, ela está indicando que precisa de alguns nutrientes. E aonde que nós vamos encontrar esses nutrientes? No adubo, que são substâncias que a gente coloca lá. Nós temos dois tipos de adubo. Ele diz que existe o adubo orgânico, que é um tipo de adubo que pode ser feito com a mistura de esterco, como a gente utiliza muito, o estrumo de bode, de ovelha, de boi também, Então, nós utilizamos vários tipos de adubo orgânico para colocar principalmente nos jardins. Eu acho que alguns de vocês devem conhecer, como vocês estão vendo nessa lata, Então, um tipo de adubo que pode ser feito com a mistura de esterco, como eu já falei, partes de vegetais, restos de comida e serragem, além de
ter os nutrientes necessários às plantas, esse adubo ajuda o solo a reter mais a água. Ou seja, quanto mais uma terra é adubada, ou seja, ela pode se tornar uma terra mais úmida, ela pode segurar, né, aquela umidade da água naquele momento da terra. Em grandes plantações são aplicados os adubos sintéticos. Bom, os sintéticos, né, que são produzidos por indústrias, além de ser caro, o uso excessivo desse tipo de adubo pode poluir o ambiente. Bom, como nós temos no quadrinho lá em cima, tem lá o esterco, fezes de animais. Reter quer dizer conservar, manter, né? Como eu já falei. Reter ali a umidade da água. E no caso sintético, o adubo, como eu já falei, dois tipos de adubo. O adubo orgânico, que é o adubo natural, onde nós retiramos os nutrientes da própria natureza, certo? E colocamos lá ao redor das plantas. E o sintético é aquele que é feito, que a gente fabrica, vai lá numa indústria e fabrica aquele tipo de adubo necessário que a planta precisa. Bom, aí tem uma questãozinha lá que eu quero que vocês leiam e respondam. Na página seguinte, nós temos aí outros usos do solo. Bom, a imagem ao lado mostra outra forma de uso do solo pelas pessoas. Escreva uma legenda aqui nesse espaço, né, para descrever o que vocês estão vendo aí, tá? Bom, logo mais abaixo, continuando. Como você viu, os materiais usados pelas pessoas para a construção de moradias são extraídos do solo. Observe que pode ser feito com as rochas extraídas do solo. Bom, então, vamos dar uma olhada nessas imagens, que ele nos mostra, que ele quer nos mostrar, chamar a nossa atenção. Então, nós temos uma imagem aí do lado, né, ó, que tá mostrando aí um salão, né, revestido com granito. Olha só, granito é uma rocha, né? Se a gente observe bem, ficou bonito a imagem? Bom, e também ficou uma coisa bem, né, além de bonito, bem mais resistente. Bom, o granito, por exemplo, é uma rocha resistente e relativamente impermeável, ou seja, a água não penetra. Por isso é muito utilizado no revestimento de pisos e na fabricação de pias e escadas. Olha aí. Veja os trabalhos feitos com as rochas, né? Basalto e arenito. Então, olha só aí como está muito bonito. Esse daí, né, que é uma praia, né, uma calçada de Copacabana, revestida com bauxito, Rio de Janeiro. E o outro nós temos revestimento de muro, feito de arenito. Olha só, né? Quanta beleza! Além de deixar mais bonito, também torna, né, aquela parede, uma parede mais resistente, ou piso, né? Torna mais resistente, mais duradouro também. Certo, crianças? Bom, então, como a gente pode ver, existem alguns tipos de rochas, né? Como a gente acabou de conhecer duas. Bom, além desses cuidados, além do que a gente viu, para que serve, para que nós utilizamos o nosso solo, nós temos aí na outra página, né, algumas atitudes que prejudicam o solo. Então, nós devemos evitar esse tipo de atitude para que nós possamos conservar, já que nós acabamos de entender que o solo é importante, não é? Importante para a nossa sobrevivência. Bom, um solo pobre, né, não é bom para aquela comunidade. Então, nós temos aqui, veja o quadro a seguir sobre atitudes que prejudicam o solo. Bom, olha só as imagens, né? A primeira lá, nós temos
queimando, não é isso? Como se fosse uma queimada de floresta. E logo mais embaixo nós temos aí um corte, né? Um corte de árvores. Bom, então para quê? Bom, para uso do solo na agricultura ou pecuária para possibilitar as construções. Bom, então as pessoas costumam fazer queimadas ou cortes de árvores, né, que nós chamamos de desmatamento, para agricultura, né, para plantar ou para, no caso, criação de animais, não é isso? E ainda para fazer grandes construções, né? Grandes prédios, às vezes querem construir tipo, como se fosse um shopping, aí tem que desmatar uma grande área, e aí constrói aquele shopping naquele local. Bom, então tudo isso prejudica. Então, algumas consequências, isso pode nos causar? Bom, a exposição do solo ao vento e às chuvas, possibilitando que as partículas que o homem sejam arrastadas, né, sejam arrastadas. Então, morte e migração dos animais da mata que foi queimada. Então, temos que ter esse cuidado. Na terceira imagem, lá nós estamos vendo como se fosse, né, uma construção, né? São construções. Bom, então, para que essas construções? Para habitação, para implementação de ruas e avenidas. Bom, e o que é que elas podem causar, quais são as consequências, né? Que isso pode nos trazer? A impermeabilização do solo, que pode levar à ocorrência de enchentes, com graves prejuízos às pessoas. Bom, então é isso que acontece, né? Eu sei que é importante que as pessoas tenham as suas moradias, mas que cada um possa construir de uma forma sustentável que não possa agredir o seu meio ambiente. Bom, aí logo mais abaixo nós temos um lixão. Então, para descartar os resíduos, quais são aí, no caso, as consequências? Bom, contaminação do solo e dos conservatórios, né? No caso dos reservatórios de água, caso não recebam tratamento adequado. Olha só, isso aqui é uma coisa que a gente estuda, que a gente vê, mas a gente deixa para lá, não se mobiliza para resolver alguns problemas que estão também no meio da nossa comunidade. Bom, a outra, né, a última imagem, o que é que nós temos aí? Uso de pesticidas, né, que são, no caso, veneno, que jogam nas lavouras para matar os insetos que atacam aquela plantação. Então, para quê? Para matar as pragas que atacam as plantações. E quais são, no caso, né, os problemas? Poluição do solo e da água, contaminação de plantas e animais, além das pessoas que os consomem. Então, por isso que é importante, quando nós compramos frutas, verduras no supermercado, quando chegarmos em casa, lavar bem lavado com água corrente e sabão, né? De preferência passar uma esponja. Por quê? Porque esses alimentos, eles têm o quê? Às vezes podem ter sido, né, colocado algum tipo de pesticida, que nós chamamos de veneno, né? Para que as pragas não comessem aquela fruta, não estragasse. Então é importante que a gente lave bem lavado cada um das frutas, dos alimentos que nós compramos. Porque os pesticidas, eles com o passar do tempo, eles podem nos fazer mal, né? Você vai ingerindo pequenas quantidades e de repente você pode adquirir algum tipo de doença fatal. Bom, então eu quero que vocês respondam essas atividades aí que tem na página 44, tem uma questão e
da página 47 e 48, tá? Então, respondo essas 3 páginas, tá certo? Então, tchau, tchau. Até a próxima aula.